Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal LLL News. Hoje vamos falar um pouquinho de extradição de estrangeiros e de asilo político. Vamos comparar dois casos aqui. O primeiro será do italiano Cesare Battisti e depois dos pugilistas cubanos. Vamos começar por Cesare Battisti. Cesare Battisti é italiano e membro do PAC, foi membro do PAC. Os proletariados armados pelo comunismo. Repare que no nome já tem a palavra armados, que significa luta armada. Battisti, ou Cesare, foi condenado à prisão perpétua em 1995 por 4 assassinatos na Itália. 2 desses assassinatos ele foi o assassino e 2 ele tinha sido o mandante, além de vários outros assaltos cometidos pelo grupo dele, pelo PAC. Ele chega ao Brasil em 2002. Em 2007 ele é preso. Decore esse ano, 2007. Ele é preso e o ministro da Justiça daquela época, o ministro da Justiça do PT, era o ministro Tarso Genro. O ministro concede ao Cesare Battisti o status de refugiado político. E por esse motivo ele pode ficar aqui no Brasil. Em 2009, o Parlamento Europeu considera Cesare Battisti também culpado pelos crimes, em apoio às cortes italianas. Eles, inclusive, fazem um minuto de silêncio em respeito às vítimas. Em 2009, o STF, já aqui no Brasil, considera ilegal o status de refugiado político de Cesare Battisti e ordena a extradição dele, ou seja, mandar ele de volta para a Itália. Mas o STF diz também que o presidente da República tem o poder de aceitar ou de não aceitar essa extradição. Então, o nosso presidente da República, em 2010, na verdade, no dia 30 de dezembro de 2010, o último dia de atual governo dele, assina que não vai extraditar Cesare Battisti, que vai permitir que Cesare Battisti fique aqui no Brasil. Um assassino condenado em 2 tribunais diferentes. Então, Cesare Battisti fica no Brasil. E depois a Dilma entra, o Lula sai, a Dilma entra, não faz nada. Finalmente, Temer, quando chega em 2018, assina a extradição de Cesare Battisti. Cesare Battisti, então, é mandado de volta à Itália. Vamos voltar a Cesare Battisti um pouquinho no final. Agora vamos falar dos pugilistas cubanos. Em 2007, lembra aquele ano que eu pedi para vocês decorarem? Foi o ano que Cesare Battisti foi concedido o status de exilado político. Em 2007, teve o Pan-Americano no Rio de Janeiro. Tiveram algumas deserções da delegação cubana. Entre elas foram 2 pugilistas, o Guilhermo Rigondeaux e o Erislan de Lara. Os 2 fugiram da delegação cubana e foram presos aqui no Brasil alguns dias depois. Eles já tinham até sido contratados por uma TV por assinatura alemã que contrata desertores cubanos normalmente. Eles foram presos e mandados de volta para Cuba. Mandados de volta para Cuba porque o ministro da Justiça, que vocês devem lembrar quem era, Tarso Genro, em 2007, do PT, diz que eles pediram para voltar. Ou seja, eles desertaram, arrumaram um emprego na Alemanha, já eram esperados lá, mas pediram para voltar para Cuba. Foram enviados de volta para Cuba num avião venezuelano cedido por Hugo Chávez. Então, extraditaram os 2 pugilistas cubanos por nada. Não fizeram nada de errado, a não ser desertar uma ditadura de esquerda. Quando voltaram para Cuba, eles foram
proibidos de lutar, perderam todos os seus prêmios, tudo que tinham ganho já pelo boxe, e não puderam mais lutar, ficaram desempregados lá. Agora vamos voltar ao Cesare Battisti. Cesare Battisti voltou para a Itália, onde foi preso, confessou os crimes, está preso por prisão perpétua, com os crimes confessados. Ainda assim, existem políticos de esquerda aqui no Brasil que estão dizendo que não, temos que ver como é que foram, por que ele confessou e por que foi isso. Eu sei que ele já tinha cometido assaltos, porque ele já falou isso comigo, mas o assassinato não sei, tem que ver. Ele confessou os assassinatos. E mesmo assim a esquerda política continua, a esquerda brasileira, continua ainda protegendo esse assassino. Não tem problema, ele está preso e está preso pela vida inteira. Agora vamos voltar aos cubanos. Os cubanos que foram extraditados para Cuba. Chegando lá, um deles, primeiro foi o Erisland Lara, já fugiu, conseguiu chegar ao México e depois do México foi para Miami. No ano seguinte, Guilherme Rigondô também conseguiu fugir para o México e foi para Miami. Hoje, os dois já foram campeões mundiais, o Guilherme pelo Super Galos e o Erisland médio ligeiro, unificaram categorias e tudo. Ou seja, o que eu quero mostrar aqui é um pouco da hipocrisia, ou como que nós temos que ser para manter um pensamento correto, um pensamento reto, sem deixar as influências políticas nos guiar. Cesare Battisti é um criminoso, mas só porque ele era um criminoso que tinha o mesmo ideal político do que eu vou protegê-lo. Está errado. Os lutadores cubanos não eram criminosos, nunca fizeram nada errado, mas eles fugiram de uma ditadura de esquerda. Como aquela ditadura segue os mesmos ideais políticos do que eu também vou apoiá-la. Não podemos fazer isso, gente. Se você apoia a direita ou você apoia a esquerda, não vamos nos cegar. Quando a direita errar, vamos mostrar, vamos reclamar e vamos tentar resolver o assunto. Quando a esquerda errar, é a mesma coisa. Não vamos defender o errado porque o errado defende as mesmas ideias que a gente em outras coisas. O errado é errado, se é de direita ou se é de esquerda. Está errado. E é o que eu falo. Você que está defendendo o Lula, para também. O Lula já foi condenado, já foi julgado, foi condenado, está preso por 2 crimes, tem muito mais acontecendo, vai ser julgado por muito mais crimes. Então, não proteja, não defenda um bandido só porque ele tem uma ideologia que você acredite. Defenda a sua ideologia, mas não defenda bandidos que apoiam essa ideologia, tá? Aprenda, Lula não é um preso político, é um político preso. Defenda o certo, tá certo? Abraço a todos, muito obrigado. Por favor, inscreva-se no nosso canal, por favor, dê um joinha e até a próxima. Grande abraço.